Olá a todos, estamos começando a sexta semana de aula. Vamos na plataforma fazer primeiramente um estudo sobre gráfico de funções e neste vídeo vamos estudar como calcular a área do círculo usando aproximação, algo similar ao que a gente faz com integração. Então, nessa primeira parte do vídeo agora vamos ver como fazer isso no quadro. E na segunda parte faremos já no Google Planilhas. Nosso objetivo agora é calcular a área do círculo. Vamos primeiramente notar que o círculo é simétrico, portanto, basta nós calcularmos a área da quarta parte do círculo e multiplicar por 4 e teremos a área do círculo. Então, se essa área tracejada aqui eu chamo de ATIL, então a área do círculo vai ser igual a 4 vezes a área ATIL. Tá? Para calcular então essa área ATIL, o que a gente vai fazer é similar ao que a gente faz quando calcula uma integral. É claro que no segundo grau não se fala integral, então a gente não vai falar isso. O que a gente vai fazer é aproximar essa área pela área de um conjunto de retângulos, como temos nessa figura aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou dividir... Bom, aliás, primeiramente, vamos colocar um sistema de coordenadas, tá? Com a origem no centro do círculo. E vamos pegar no eixo X e dividir em N segmentos iguais. Por exemplo, aqui dividimos em 5 segmentos iguais, mas, nesse caso aqui, N igual a 5, mas pode ser qualquer quantidade, tá? Então, cada um desses segmentos aqui vai ter um comprimento ΔX, onde ΔX vai ser igual ao raio do círculo, que é isso aqui, dividido pelo número de segmentos. Tá certo? Assim eu gerei então uma sequência de pontos aqui no eixo X, de coordenada x0, que é igual a 0, x1, x2, x3, até xn, que nesse caso é igual ao raio, nesse caso é n igual a 5, mas poderia ser qualquer número de segmentos. Tá? Então, ΔX é igual a R sobre N, aí eu tenho então que x0 é 0, x1 é igual ao próprio ΔX, x2 é x1 mais ΔX, tá? E assim sucessivamente, sempre x, n mais, desculpa, vamos a outra letra. Xk mais 1 é igual ao xk, que é o anterior, mais ΔX. Do mesmo jeito, nós podemos calcular em geral, então, o xi como sendo i vezes ΔX, tá? Porém, para a planilha é mais fácil a gente usar essa fórmula recorrência aqui, tá? Então, x mais 1 é igual ao anterior mais ΔX e, logicamente, primeiro a gente precisa calcular isso aqui. É claro que quando a gente faz isso, sobre essa região amarela aqui, então, na verdade, a gente está aproximando a área da quarta parte do círculo pela área desses retângulos azuis aqui, tá? Vamos fazer essa conta agora, mas notem que toda vez que a gente faz isso, está sobrando uma área amarela aí. Então, se eu quiser, por exemplo, duplicar o número de retângulos, eu vou preencher um pouquinho mais dessa área amarela, tá? Dividindo cada retângulo à metade, eu consigo ter um pouquinho mais da área amarela preenchida. Então, quanto maior for o número de retângulos, quanto maior for o n, mais próximo estarei eu da área real do círculo, mas sempre essa área que eu estou calculando é um pouquinho menor que é a verdadeira área do círculo. Então a gente vai gerar uma sequência, quando n tende para infinito, a gente vai se aproximar de fato da área do círculo. Mas dá para a gente fazer isso que estamos fazendo aqui e ter uma ideia boa da aproximação da área do círculo. Bom, notem que cada retângulo desse, tá? Ele é
tem a área igual a ΔX, que é a base, vezes a altura. E como calcula a altura? A altura, começando por x1, é o y correspondente no círculo com cada xi, tá? Então vamos calcular isso. Se eu tenho que o círculo tem equação x² mais y² igual a r², nós usamos R maiúsculo aqui, então vamos manter isso. Então eu tenho que y ao quadrado r² menos x², logo y tem que ser igual a mais ou menos raiz de r² menos x ao quadrado. Notem que isso só faz sentido quando x está entre menos r e r, e o círculo só está definido também para x entre menos r e r. Mas como nós estamos pegando o primeiro quadrante, certo? Aqui no primeiro quadrante o x é maior que zero, ou maior ou igual se a gente quiser, e o y também é maior ou igual que zero. Portanto, nós vamos pegar então y como sendo a raiz de r² menos x². Ou seja, das duas possíveis soluções dessa equação, a positiva. Então, com isso, a gente tem a altura de cada um desses retângulos, tá? Então, veja que esse primeiro retângulo tem como altura y de x1, tá? Então, esse ponto aqui seria x1, y de x1, tá? Esse aqui, por exemplo, seria, então, x3, y de x3, onde y a gente calcula por essa fórmula aqui, tá bom? Então, se eu quero calcular a área aproximada, vamos chamar de AN, quando eu tenho n retângulos, seria igual ao somatório desde i igual a 1 até n, da base, que é ΔX, vezes essa altura, que é y de xi, tá? Notem também, vamos ver aqui no círculo, que o último retângulo, o y de x5 aqui, ou de xn em geral, sempre é zero, porque o círculo chega aqui no eixo x. Portanto, esse último termo a gente pode eliminar, e a área, na verdade, seria a somatória de igual a 1 até n menos 1 de ΔX y de xi, tá? Além disso, eu não preciso multiplicar fazer cada uma dessas multiplicações. Fica mais eficiente, com menos chance de erro na hora de fazer as contas, se eu colocar esse ΔX para fora. Então, tá certo? Então, nossa fórmula para calcular a área quando eu tenho n retângulos é essa aqui. Claro que essa área, a n depende de quem? Ela depende do raio do círculo e do número de retângulos, tá? Se eu mudar o raio, x muda, e portanto o número e portanto a fórmula também muda. Então, se eu quero fazer uma planilha para eu calcular tudo isso, eu preciso ter uma coluna onde eu tenha o xx, tá? Que a gente já sabe que é ΔX, 2ΔX, 3ΔX, etc. Ou, como a gente calculou, o xk mais 1 é igual ao xk anterior mais ΔX. E também tenho que ter, então, uma coluna yi, onde eu vou calculando o y de xi. Certo? Lembrando que a fórmula y de x é a raiz de r² menos x ao quadrado. Tá? Uma vez que eu tenho essas duas coisas, eu posso simplesmente, então, calcular a área como ΔX vezes o somatório de igual a 1 até n menos 1. Então, isso aqui vai parar em n menos 1. Certo? Vou apagar aqui. Y de xn menos 1. Então, essa tabela eu tenho que ter. E
Para eu fazer isso, vejam que eu preciso primeiro calcular o ΔX. Então eu tenho que ter em algum lugar da tabela certa informação como quem é N e quem é o raio. E usando essas duas informações, calcular o ΔX, que a gente já sabe que é igual a R sobre N. Tá certo? Por último, a gente vai precisar calcular a área, que é igual a 4 vezes a N, tá? Na verdade, é só uma aproximação, então a área é aproximadamente igual a 4N. Vamos então agora ver como a gente faz essas contas na tabela. Mas só lembrando, eu preciso ter como dados N e R, que é o raio. Preciso fazer duas colunas para então gravar os x e os y de xi. E em algum lugar preciso ter a área AN ou a área A final, que é multiplicando por 4AN, usando essa fórmula aqui, certo? Então vamos reproduzir tudo isso lá na tabela. Bom, agora que já vimos no quadro, vamos reproduzir na planilha. Para começar, vamos criar uma coluna para colocar o xi, vamos chamar ela xi mesmo, e uma outra coluna para colocar os y's, que vamos chamar de yi também. Se nós lembrarmos que precisamos também o raio do ciclo, vamos chamar de raio, e precisamos também o número, vamos chamar de n, de segmento no qual vamos dividir o raio para calcular a área, tá? Vamos escrever assim, n igual, raio igual, e essa coluna inteira eu vou colocar alinhada à direita. A coluna seguinte, que é onde eu vou colocar os valores, eu vou alinhar à esquerda. Aqui o raio, vamos começar colocando o raio 1, tá? E número, vamos colocar 25, tá? Então, agora eu posso calcular o ΔX, vou chamar de dx, tá? E lembre que o raio é dividido pelo número de segmentos, tá? Então, como é uma fórmula, começa com igual, o raio, que é 1, dividido pelo número de segmentos, que aqui é 25, tá? Aperto Enter, então a fórmula ficou igual a E1, que é onde está o raio, dividido por E2, que é onde está o número de elementos. Aí ficou 0,04. Aqui vai começar a primeira divisão. Lembra que eu começo em x1, não em x0. Então x1 é igual a ΔX. Então eu posso colocar aqui igual e ΔX tem esse valor aqui. Tá? A partir daí, cada um vai ser quem? O anterior mais dx, como a gente já tinha visto. Então é igual o da cima, que é o anterior, o x anterior, mais ΔX, que é esse cara aqui. Tá? E agora basta eu puxar. Como eu vou ter 25 divisões, mas lembrando que a última não é necessária, então eu vou puxar aqui até a linha 25. Tá? E aqui teve alguma coisa errada, vamos corrigir. Ah, que coisa boa que aconteceu. A partir da terceira linha, todas ficaram iguais. Por quê? Vamos olhar aqui o que acontece. A terceira linha é anterior mais E3. A seguinte é anterior, mas aí colocou E4. Por que E4? Porque ele vai somando sempre 1. Se eu quero manter o número 3 aqui em toda a fórmula, eu preciso dizer isso, porque senão ele vai entender que tem que rodar todos os números. E para eu dizer isso, aqui na fórmula, vejam aqui nessa linha, eu vou colocar o cifrão antes do número. Tá? E agora, se eu puxar de novo, ele vai lembrar que o 3 não muda. Então, quando chegar até aqui, agora se for aumentando, porque tem o cifrão. Vejam que vai ter sempre o cifrão, então vai ser sempre
o 3 aqui. Então, como eu coloquei um cifrão na frente do 3, esse número não muda. Se eu quiser puxar para o lado e eu colocar um cifrão na frente da letra, a letra também não muda. Então, eu posso ter, como aqui, nenhum cifrão. E para cima e para baixo muda os números, para os lados mudam as letras. E aqui eu tenho um cifrão na frente do número, significa que se eu puxar, o número nunca vai mudar. Se eu puxar para os lados, a letra mudaria, tá? Mas não é o caso. Deixa eu aproveitar aqui e colocar essa coluna alinhada no centro. Vou fazer aqui o mesmo com os YIs. Bom, agora que já temos os meus números, veja que ele chegou até 0,96. Se eu somar mais 0,04, eu chegaria até 1, mas a gente sabe que essa última não será necessário. Tá bom? Muito bem, agora vamos fazer os YI. Lembrando que YI é a raiz do raio ao quadrado menos o xi ao quadrado. Então, igual, para a raiz, como no látex, a gente coloca SQRT, de square root em inglês. Então, SQRT, abro parênteses. E que eu vou colocar? O raio, que aqui é 1, mas tem que colocar elevado ao quadrado, circunflexo 2, menos desculpe, não é esse não, nem esse, menos o xi. Estou calculando y de xi, então ele depende de xi, raio elevado ao quadrado menos. Aqui tenha cuidado de colocar o circunflexo, de que fica o circunflexo, não o docinho acima, porque eu não tenho certeza que isso vai funcionar, tá? Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aqui eu coloquei esse QRT, mas como estamos trabalhando em português, ele tem um nome em português para cada função. No caso, a raiz quadrada é a palavra raiz mesmo. E agora eu vou fazer o mesmo, vou puxar e já eu tenho isso aqui. Vejam que deu um monte de erros aqui embaixo. Por quê? Porque ele está considerando que o número é negativo. E de novo, está dando o mesmo problema que eu tive aqui. Tá? Eu não coloquei o cifrão e ele puxou para baixo. Veja que aqui está E3, E4, mas o raio é 1. Então aqui eu preciso colocar um cifrão na frente do 1 para que quando eu puxe ele não mude a posição do raio, tá? Então se eu fizer isso agora e puxar, não vai ter problema, vai estar todo mundo bem, porque eu coloquei o cifrão aqui, tá? O cifrão mantém constante o que vem depois dele. No caso é a coluna de E. Tá? Bom, veja que aqui então eu tenho agora todos os X, todos os Y, falta a gente calcular a área. Então vamos calcular a área aqui. Vamos escrever aqui. Área igual. Vocês sabem que não é igual, é aproximado, mas tudo bem. E aqui tem que colocar a fórmula da área. Então, para colocar uma fórmula, eu faço igual. E qual a área? É o delta x, a gente tinha visto, vezes asterisco, a soma de todos esses caras aqui, que são os YI. Lembra que eu comecei aqui no primeiro, x1, está na linha 2, porque na linha 1 a gente usou para os títulos, mas é o x1, e estou chegando até a linha 25, que corresponderia ao x24, porque o último, que seria o x25, a gente não precisa colocar, tá bom? Bom, eu tenho que fazer o somatório de todos esses caras aqui. Para somatório, eu tenho uma função, uma fórmula que chama, uma função que soma, tá? Veja que quando eu coloquei as duas primeiras letras, já apareceu aqui a palavra soma. E aqui dentro eu tenho que colocar todos os caras que eu quero somar, tá? Aqui no caso, basta clicar no primeiro e arrastar, e eu vou marcar todos os caras que eu quero somar. E aí agora só fecho parênteses para dizer que terminou. Tá? Então vai ficar a fórmula assim como está aqui. E3, que é o dx, vezes a soma de todos os y, como a gente tinha visto anteriormente. Dando Enter.
nós temos essa aproximação para a área, tá? Mas na verdade está errado. Eu lembrei agora que a gente tem que editar ela. Para editar eu posso clicar 2 vezes com o mouse e também apertar a tecla F2, que é o que eu vou fazer agora só para mudar. Quando que está faltando aqui? Multiplicar por 4, tá? Era 4 vezes. Lembra que essa conta que a gente fez era a área de 1/4 do ciclo. Então, para dar a área do ciclo inteiro, eu tenho que multiplicar por 4 e deu 3,052, etc. Aqui temos a área calculada. Vamos agora calcular a área real, tá? Então, área real. Nós podemos falar isso porque não sabemos a fórmula da área, tá? A área é πr². Então, se eu colocar igual para a fórmula, π, o número π, que aparece aqui, e veja que abre um parêntese, porque π é uma função também, uma função que retorna o número π. Então tem que colocar os parênteses para pegar o número π. Vezes o raio, que está aqui, elevado ao quadrado. Então a área real é 3,1415 e a área que nós calculamos aproximada é 3,05. Notem que, como eu falei lá, sempre sobre aquele pedacinho amarelo, então a área aqui sempre é menor, a área aproximada, que a área real, tá? Só que quanto maior o número de retângulos, maior será a nossa área. A nossa aproximação estará mais próximo da área real. Vamos então agora, em lugar de 25, chegar até a linha 100. Eu vou marcar aqui as duas. Pronto, marquei as duas e vou puxar as duas ao mesmo tempo. Eu posso fazer isso para facilitar a minha vida. E vou chegar até a linha 100. Vamos ver o que acontece. Tá? Seria até 101, mas como a última eu não preciso, vou deixar na linha 100. Bom, o primeiro que a gente vê aqui é que está dando erro, tá? Por que erro? Aqui está dizendo que o número que está na raiz quadrada é negativo. Aqui na verdade deveria ser exatamente igual a 0, mas tem algum errinho no computador na aproximação dos números reais. E daí para baixo acontece isso. E todos esses números aqui são maiores que 1, tá? Bom, é porque isso aqui está errado. Nós chegamos até a linha 100, mas não nos mudamos aqui, tá? O número agora é 100. Na hora que a gente fez isso, vejam que já mudou aqui o dx. E agora aqui, se eu for até o final, estou chegando até 0,99, que seria o 1. Tá? E vejam que minha aproximação agora, no entanto, piorou. Mas isso é fácil de resolver. Por que ela piorou? Porque a soma eu não avisei que eu tinha mudado, tá? A fórmula aqui está do B2 até o B25, mas agora nós estamos no B100. Então tem que mudar para 100 aqui, porque nós aumentamos o número de linhas. Vejam que agora era 3,0 alguma coisa, agora está em 3,12, bem mais próximo do 3,14. É claro que se eu for para aumentar para, por exemplo, 1000 aqui, eu iria também melhorar essa aproximação. Quanto mais linhas eu colocar, melhor a aproximação. Mas para ilustrar o método, está bom. Tá? Eu vou mandar na plataforma vocês fazerem uma adaptação desse método para calcular a área embaixo de uma curva qualquer. Tá? Eu vou claramente fornecer qual a curva. Vocês vão fazer esse trabalho em equipes. Tá? Uma coisa interessante, agora que eu posso mudar, por exemplo, o raio. Tá? Se eu mudar, colocar aqui raio 2, tá? Tudo mudou. E vejam que a área também mudou. A área real agora seria 12,56. A área aproximada que nós calculamos é 12,48. Quanto maior o raio, pior vai ser a aproximação, porque essa área amarela aumenta com o mesmo número de divisões aqui, tá?
Se botar, por exemplo, raio pequeno 0,2, veja que a aproximação é bem melhor, 0,1248 e área real 0,1256. Mas se aumentar o raio, por exemplo, para 20, acontece exatamente o contrário. A área aproximada que nós calculamos é 1248, enquanto a área real é 1256, tá? Isso significa que quanto maior for o raio, mais linhas a gente vai precisar para ter uma boa aproximação da área, tá? Bom, vamos terminar por aqui. Só quero fazer um comentário que esse método de calcular a área não é talvez o melhor, tá? Nós podemos usar coisas melhores, por exemplo, inscrever um polígono regular no ciclo. A gente vai fazer isso quando formos estudar em GeoGebra e vamos comparar depois então com isso que a gente acabou de fazer aqui, tá? Mas por enquanto tá bom para dar uma ideia de como a gente pode fazer aproximações usando planilhas e como pode introduzir essa. É bom vocês pensarem como introduzir essa planilha no ensino do cálculo da área do ciclo, tá? Se a gente fizer a planilha um pouco maior, um pouco mais precisa, a gente pode testar com raios diferentes e fazer um gráfico, por exemplo, mostrando para cada raio quanto é a área e fazer o gráfico da função πr quadrado por cima e comparar as duas coisas, a ver se faz sentido então dizer que πr quadrado é a área do ciclo, tá? Lembrando que isso não é uma prova, isso é apenas uma evidência para dar para alunos, por exemplo, de segundo grau, de que essa fórmula é verdadeira sem precisar prová-la. Tá certo? Então, bom estudo para vocês.